Agora foi. Se cair de novo, a irmã me avisa? Alguém me avisa, por favor? Obrigado por ter avisado. Bom, vou refazer a leitura, irmãos. Eu tenho que depois postar para os irmãos que vão acompanhar. Então, vamos fazer mais uma vez a leitura. Peço perdão aos irmãos. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Bom, amados, o tema dessa mensagem para antes da oração é cuidado. Nós, como cristãos, a palavra do Senhor, até mesmo o Senhor Jesus Cristo, nos chama a viver uma vida do quê? De vigilância. Nós temos que vigiar, porque o diabo, ele é o nosso opositor, ele é o nosso adversário, ele é o nosso inimigo. Enquanto algumas pessoas brincam de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo, irmãos. O objetivo do diabo é te arrastar com ele para o inferno, para a condenação eterna. O diabo já sabe que é um derrotado, ele já sabe que ele já perdeu a batalha. Só que ele está trabalhando para poder arrastar o maior número de pessoas com ele para a condenação e o juízo eterno. Enquanto isso, muitas são as pessoas que estão, como diz até a mesma palavra, ao invés de serem sóbrias, são pessoas que estão como se estivessem embriagadas com as coisas da vida ou do mundo. Uma pessoa embriagada é a pessoa que não tem equilíbrio, é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa que não consegue, ela não tem domínio em relação às coisas que estão acontecendo, porque a sua mente está turva, a sua visão está embaraçada, tanto que uma pessoa embriagada, ela não consegue andar em linha reta, ela anda por quê? Cambaleando, por um lado e por outro. Você fala uma coisa com ela hoje, com ela bêbada, se você falar com ela, se você conversar com essa pessoa, ela fala, não lembro de nada do que o quê? Do que eu falei. Não lembro de nada. Ela pode ter feito um monte de coisa errada. Fala, olha, eu não me lembro disso. E a palavra do Senhor diz para nós sermos sóbrios, irmãos. Para nós guardarmos a nossa confiança, a nossa fé em Jesus. Para nós termos esse cuidado. Por quê? Qual porquê que eu tenho que ter esse cuidado? Porque eu tenho que ser sóbrio. Porque você tem um inimigo, irmãos. Ah, pastor, mas o meu inimigo é o meu patrão? Pior que o seu patrão. Ah, pastor, o meu inimigo é o meu vizinho que quer o meu mal? Não. Pior que o seu vizinho que quer o seu mal. É o diabo que quer te ver no inferno com ele. É o diabo que quer te arrastar para a condenação e o juízo eterno com ele, irmãos. E nós devemos ser vigilantes. Nós devemos guardar aquilo que o Senhor já nos ortogou, já nos deu quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. O diabo não brinca de ser diabo, mas tem muito crente brincando de ser crente. E a palavra do Senhor diz, horrível coisa é cair na mão de quem, irmãos? Do Deus vivo. Porque com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. E tem muita gente brincando com a palavra de Deus, brincando com as coisas de Deus, não levando a sério o nome de Deus, estão brincando. Mas se ela cair nas mãos de Deus, não tem quem tire. Se você cair nas mãos do diabo, o Senhor, ele é suficiente, ele é forte, poderoso o suficiente para te tirar das garras do inimigo. Mas se você cair nas mãos de Deus para juízo, não tem quem te livre. Por isso hoje o Senhor nos chama a vivermos uma vida de santidade, uma vida de vigilância, porque nós temos um inimigo que, irmãos, você para dormir, você para comer, você para descansar, mas ele está 24 horas ao seu derredor, buscando uma brecha para te tirar, para te derrubar da graça.
para te afastar de Jesus. Para te afastar de Jesus. E nós devemos vigiar. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos, e o diabo tem com certeza várias coroas nas suas mãos, coroas que não é dele, é de crentes que outrora estavam firmes com Jesus, mas deram uma brecha para o inimigo, e o inimigo conseguiu roubar a coroa dessa pessoa, e hoje se encontram longe de Jesus. E o Senhor, as igrejas diz: guarda o que tens. Nós temos que guardar, nós temos que vigiar. Muitas das vezes nós estamos preocupados com tantas coisas. Está preocupado com o filho que vai para a escola, com o filho que saiu para a balada. Nós estamos preocupados com a ida para o trabalho, com a volta para o trabalho. E muitas das vezes a gente não se preocupa com a nossa salvação. Nós deixamos ou nem pensamos nela direito. Sendo que é o nosso maior bem, é aquilo que Jesus deu a mim e deu a você. É o maior bem. E que com coisas simples, irmãos, pode ser tirado e ser roubado de você. Nós devemos vigiar. Por isso o Senhor diz: vigiai e orai. Da mesma forma o apóstolo Pedro, ele diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vocês, bramando como um leão, querendo apenas uma oportunidade para poder te pegar, te tragar. E às vezes você fica: poxa, eu vou ser fiel, às vezes a pessoa ela pensa que o cair da graça é apenas se ela trair o marido ou trair a mulher, ou se ela fizer algo muito grave, já é o suficiente para que ela fale: olha, já não sou mais de Deus. Não, irmãos, está também nas pequenas coisas. Nós vamos ler daqui a pouco. Porque Jesus nos chamou das trevas para a luz. Então não pode haver em mim trevas nenhuma. Se Jesus ele iluminou meu coração, iluminou a minha vida, então não pode haver em mim resquício de trevas. Ou seja, não pode haver a manifestação das obras da carne. Porque se Jesus transformou o meu coração, a Bíblia diz que nós somos feitos novas o quê? Novas criaturas. Nós temos um novo coração, uma nova mente, um novo ser, que o Senhor ele nos transforma por meio da sua palavra. Vós não foram gerados por meio de semente corruptível, mas agora da incorruptível, que é pela palavra de Deus, como está em 1 Pedro capítulo 1. Então aquele que é gerado pela palavra de Deus, irmãos, ele é filho de Deus. E por ser filho de Deus, tem que se haver o cuidado, porque o diabo ele quer roubar de você esse direito de ser filho de Deus. Ele quer roubar de mim e roubar de você esse direito, porque ele já não tem mais esse direito. Ele não tem. Por mais que ele se arrependa, ele não tem mais esse direito. Mas nós temos. Se você pecar hoje e verdadeiramente se arrepender, o Senhor ele lava a sua vida e o seu coração. Se você não endureceu o seu coração diante do pecado cometido, o Senhor ele restaura dentro de você a alegria da salvação. Lembre-se de Davi? Quando ele confessou o seu pecado, ele disse: Senhor, não afaste de mim o teu espírito e restaure em mim o quê? A alegria da tua salvação. Ele sabia o tamanho do pecado dele, mas ele sabia que Deus era maior para perdoá-lo, porque ele não encobriu o seu pecado. Então, irmãos, temos que ter cuidado, porque o diabo, o que ele quer é apenas uma brecha, uma oportunidade para entrar na vida do crente. Ele não está preocupado com quem está lá fora não, irmãos. Aqueles que já estão longe de Deus, estão longe de Jesus, já é dele. Ele está preocupado comigo e com você, que estamos no reino de Deus, recebemos a salvação. Porque ele sabe que se você permanecer no caminho, não só você será salvo, como também você salvará outras pessoas por causa do seu testemunho. Os irmãos estão compreendendo? A preocupação dele, irmãos, não é somente em você ser salvo, mas é que todo aquele que recebe a salvação, ele não consegue ficar calado. Ele conta daquele que o salvou. Olha, fulano me salvou. É ou não é? Aqueles que passam por uma situação difícil, seja num momento de distração, que é salvo de ser atropelada, fala: olha, fulano me salvou, eu quase morri atropelado. Ela nunca mais vai esquecer quem a salvou. Jesus te salvou, irmãos. Jesus salvou a mim e a você.
Ele deu a vida dele para que nós fôssemos salvos. E quando nós somos salvos, nós não conseguimos ficar quietos. Nós falamos: olha, Jesus salvou a minha vida do pecado, da morte e do juízo, e me deu uma nova vida. E com isso, você levando esse testemunho de Cristo através da sua vida, outras pessoas tendem a se converter. E o diabo fica preocupado com isso, no sentido que há a possibilidade de maior número de pessoas ser salvas. Então ele investe pesado para tentar destruir o crente, destruir o servo de Deus, para que ele não tenha condição de levar, de proclamar o reino de Deus. Uma pessoa que vive de acordo com a palavra de Deus, ela consegue proclamar o evangelho sem nenhuma dificuldade. Mas a pessoa que anda no pecado, ela nem consegue abrir a boca para falar de Jesus, porque ela sabe que está o quê? Em pecado. Por isso precisamos vigiar. Porque se o diabo conseguir manchar as suas vestes, ele sabe que ele vai conseguir te impedir de você ir adiante, de você pregar dentro da sua casa. Porque aí você abre a boca para falar na sua casa, alguém vai se levantar e falar: mas você fala, mas olha como você age, olha como você é. Não é assim, irmãos? Ou estou mentindo? A primeira coisa que eles fazem é te apontar o seu erro. Por isso temos que ser vigilantes em todos os lugares. Pastor, mas eu não sou perfeito. Nós não somos. Mas o Senhor nos chama a andar em perfeição, porque é Ele que muda o seu coração, é Ele que muda o meu coração, é Ele quem muda quem eu sou para ser uma nova criatura. Não tem como eu tentar fazer da minha própria força, fazer da minha própria maneira, porque o Senhor disse: em mim nada podeis o quê? Fazer. Então eu tenho que entender que eu preciso dele. A partir do momento que eu tento fazer do meu jeito, com a minha maneira, é aí que eu envergonho cada vez mais o nome do Senhor. Porque eu não estou andando segundo os seus conselhos, mas andando segundo os meus próprios conselhos, diante daquilo que eu estou vendo. Mas a fé é a certeza das coisas que o quê? Que se esperam, e a convicção dos fatos que o quê? Não se veem. Então nós temos que ter essa fé, essa esperança de podermos andar diante do Senhor em santidade, crendo que Ele está trabalhando e agindo nos nossos corações, para que a nossa vida seja um bom testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Porque como diz a palavra do Senhor lá em Hebreus, não sei se é capítulo 10, nós estamos rodeados por uma tão grande o quê? Nuvem de testemunhas. Nós estamos rodeados, é no trabalho, é em casa, é na rua, quando você menos espera: fulano, eu te vi você passando pelo tal lugar, e você... Ou seja, quando você menos espera, sempre tem alguém o quê? De olho em você. A pessoa pode estar em outro estado, outra cidade, vai ter alguém te olhando. Por isso, irmãos, nós temos que vigiar, temos que ser sóbrios, porque o diabo ele quer uma brecha para te derrubar e através da sua vida fazer com que outros também tropecem através do mau testemunho. E nós devemos guardar as nossas vestes, guardar o nosso coração. Não podemos brincar de ser crentes, mas temos que levar a sério a palavra de Deus. Amém, irmãos? E muitos têm caído no laço do diabo. Muitos, irmãos, têm sido, porque não têm levado a sério a salvação. O diabo não precisa de muito para destruir um crente. É só ele conseguir causar uma dúvida e enfraquecer a fé, para que ele consiga aprisionar aquela pessoa, aquela presa no pecado. E depois fazer aquela pessoa pensar que para ela não tem salvação. Você já conheceu um crente, uma pessoa que fala: olha, eu pequei e para mim não tem mais salvação? O diabo aprisionou a mente dela. Porque para Deus nada é o que, irmãos? Impossível se a pessoa se arrepender. O único problema de Judas é que ele bateu na porta errada. Os irmãos estão compreendendo? Porque conhecendo Jesus que nós conhecemos, será que Jesus não perdoaria? Perdoaria. O problema é que ele bateu na porta errada. Nós temos que levar a sério a nossa salvação, irmãos. Nós temos que levar a sério. Porque nós temos um inimigo que não cansa, que não descansa, que está 24 horas nos cercando, nos rodeando, tentando achar uma brecha para poder nos acusar diante de quem? De Deus. Uma só brecha para nos acusar diante de Deus. Tanto que lá em Apocalipse vai dizer que Ele é o nosso acusador diante de Deus. Ele é o nosso acusador.
Por isso temos que vigiar a nossa vida, as nossas atitudes, como nós agimos diante das situações, se realmente agimos temendo a Deus, confiando em Deus, ou se nós nos desesperamos diante das circunstâncias, tomando atitudes com as próprias mãos, do nosso próprio ímpeto, piorando a situação em vez de resolver aquela situação. Então veja que o alerta que o apóstolo Pedro dá por meio da sua carta é que nós devemos estar vigilantes, que nós devemos ser cautelosos, que nós devemos cuidar, devemos nos posicionar como sentinelas. Os sentinelas, os vigias, eles não podem vacilar, porque se eles vacilarem, eles são pegos o quê? De surpresa. Nenhum segurança que está atento, que está apercebido da situação, ele é pego de surpresa. Mas aquele que está distraído, ele é facilmente rendido. Os irmãos estão entendendo? Por isso nós devemos estar vigilantes, nós devemos estar atentos a tudo que está acontecendo à nossa volta, para não cairmos no laço do inimigo. Amém, irmãos? E eu quero trazer aqui uma reflexão a respeito de Jó, porque às vezes a gente pensa, o inimigo ele vai agir de várias maneiras para tentar te derrubar. Ele vai tentar te derrubar sexualmente, ele vai tentar te derrubar financeiramente, ele vai tentar te derrubar através da sua saúde. Os irmãos estão entendendo? Ele vai tentar te derrubar através da sua família. O diabo ele vai usar todos os meios possíveis, irmãos. Ele vai usar todo o meio possível. Por quê, irmão Roberto? Por que ele vai tentar usar todos esses meios possíveis? Porque, meus irmãos, muitas das vezes nós subestimamos o diabo. Nós vamos pensar muitas das vezes que o diabo tem dó, mas o diabo não o quê? Não tem dó e nem misericórdia. Ele não tem dó e nem misericórdia, irmãos. O objetivo dele é destruir a sua vida, é te levar para o inferno com ele. Então ele não vai ter dó de você, muito menos misericórdia. A única coisa que ele quer de cada um de nós é uma brecha para poder nos tornar sua presa, nos tornar, como diz a palavra do Senhor, seus escravos, escravo do pecado. Então nós devemos guardar a nossa vida. Então veja aqui, abra lá em Jó capítulo 1, olha que interessante. Jó, abra em Jó capítulo 1, versículo 12. Então, irmãos, o apóstolo nos avisa, o apóstolo Pedro nos avisa e nos adverte que temos um adversário, um inimigo, um opositor, que fará de tudo para capturar sua presa. Ele não joga limpo, ele não é sentimental, ele não é misericordioso, ele não tem compaixão, ele é sagaz. Irmãos, lembremos-nos, como nós vamos ler aí em Jó, como o diabo ele agiu. No dia que todos os homens, todos os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, veio também quem? Satanás. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens, né? Onde você estava, de onde você vem? Ele falou, eu vim de rodear o quê? Toda a terra. Aí o Senhor falou, olha, você rodeou a terra, você deu aí uma volta, você viu meu filho Jó? Você viu como é que ele é? Um homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí o diabo sagazmente falou, também é fácil. Desse jeito aí, desse jeito que a vida dele as tuas mãos estão sobre ele, abençoando ele em tudo, é óbvio que ele não vai fazer coisa errada, é óbvio que ele não vai te desagradar, mas tira tudo dele para ver se ele não vai blasfemar na sua cara, na sua face, como está nos versículos, acho que 10 ou 11, ele vai blasfemar na sua face. Aí o Senhor disse, olha, vai e toca em tudo na vida dele, mas não toca na vida. Toque em tudo dele, menos na vida. Toque em tudo, menos na vida. E aí a palavra do Senhor diz aqui, versículo 12: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estendas a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor, e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu primogênito, do primeiro filho. Só subir aqui, irmãos. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse:
Os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te essa nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então veja, irmãos, a primeira coisa que aconteceu aqui em relação ao sofrimento de Jó, é que a primeira área da vida dele a ser atingida foi qual? Foi a financeira. Não foi a família, foi a financeira. Porque ele perdeu os bois, perdeu os servos que estavam arando a terra. Então veja que ele perdeu tudo. Nos versículos adiante vai dizer que os camelos dele foram roubados. Jó estava entrando em falência. E não uma falência devido a uma má ação, um mau investimento no mercado. Não, tudo dele foi roubado. Tudo dele foi tomado e foi destruído. Ao ponto que ele era o homem mais rico daquela época, se tornou da noite para o dia o homem mais pobre. Se tornou o homem mais pobre. Quantas situações financeiras nós passamos, quantas dificuldades financeiras nós passamos, e qual tem sido as nossas atitudes diante dessas dificuldades? Porque dificuldades nós vamos passar. Hoje nós podemos ter algo para comer, mas pode acontecer de amanhã não ter o que comer. Mas qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a minha atitude diante dessa prova? Diante dessa dificuldade? Será que nós vamos louvar o Senhor ou nós vamos blasfemar o nome do Senhor? Porque eu sou seu servo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo e eu não aceito passar por essa situação? Porque eu dou meu dízimo, porque eu dou minha oferta e eu não estou vendo a sua bênção na minha vida? Ou seja, aonde está a confiança? Os irmãos estão entendendo? A primeira coisa que Jó perdeu foi o poder. O poder que ele tinha. Jó era respeitado, irmãos. Jó era conhecido, porque quem tem dinheiro tem o quê? Tem poder. É ou não é? A primeira coisa que Jó perdeu foi o seu poder aquisitivo. Ele perdeu todo o poder que ele tinha. Ele perdeu o dinheiro, perdeu o sustento. E tudo isso da noite para o dia. Da noite para o dia. Vamos dar continuidade aqui? Uma notícia ruim atrás da outra. E quantas notícias ruins você recebe? Hoje você teve uma notícia ruim, não passa meia hora, você está tendo outra notícia ruim. É ou não é assim no nosso dia a dia, irmãos? Às vezes a gente, como diz o ditado, a gente não tem um minuto do quê? De paz. Não é questão de paz interior, mas é questão dos problemas à nossa volta. Não param, às vezes é um problema atrás do outro. Aí a gente usa essa expressão: eu não tenho um minuto de paz, de sossego. É uma expressão devido a tanta luta ao nosso redor. Não é que não há paz no nosso interior, é que é tanta luta que parece que a gente não tem um momento de alívio. Mas imagina aqui a situação de Jó. Ele estava comemorando com seus filhos na casa do filho primogênito, todo mundo comendo, todo mundo ali se divertindo. Do nada vem um servo dele e fala: olha, vieram os subeus aqui, que eu agora não, os sabeus, e roubaram tudo, e bateram, mataram o fio da espada todos os seus servos. E aí ainda para piorar, vem um outro servo e fala: olha, caiu fogo do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer-te essa nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando eu ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer essa nova. Então veja, irmãos, veio o problema financeiro, que hoje em dia abala muita gente, ainda mais por meio da teologia da prosperidade, que muitos crentes querem confiar na prosperidade, né, tendo como prosperidade como se fosse uma aprovação de Deus.
né? E quando entram em dificuldade, quando entram na prova, não suportam a prova. Então Jó teve uma notícia péssima, notícia ruim, uma atrás da outra, e a pior que ele teve foi a que seus filhos haviam morrido por meio de um desastre. A casa onde eles estavam festejando caiu sobre eles, e morreram todos, a não ser o mensageiro para trazer essa notícia. Então a palavra do Senhor vai dizer aqui: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e lançou em terra e o adorou. Ele lançou o seu rosto em terra e o adorou, e disse: o que ele disse, irmãos? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, e em tudo Jó não pecou. E quantas das vezes nós pecamos por menos? Quantas das vezes nós pecamos por menos? Porque muitas das vezes o salário não caiu como a gente esperava, e a gente blasfema. Quantas das vezes a gente peca com menos? Porque muitas das vezes o filho nos tirou a paciência. E aí, como a irmã Margarida, ela costuma dizer, nós acabamos descendo da cruz, mas nós não podemos descer da cruz. Nós devemos permanecer na cruz, porque nós somos crucificados com quem, irmãos? Com Cristo. Cristo não desceu da cruz, eu também não posso descer, para poder viver a minha carne. Por isso nós temos que nos estar crucificados em Cristo, irmãos, para que o diabo não ache o quê? Uma brecha, para que ele não ache uma ocasião, para que ele não ache um motivo para nos acusar diante de Deus. Devemos estar vigilantes, devemos entregar o nosso coração. Se estamos ansiosos com alguma coisa, nós devemos lançar essa ansiedade aos pés de quem? De Deus. Porque o mal desse século é a ansiedade. É a ansiedade. Nunca se ouviu falar do problema, do tema ansiedade. São jovens extremamente ansiosos, são velhos, são pessoas ansiosas que têm que tomar remédio para o controle da ansiedade, né? Da ansiedade. Antes se falava muito de depressão, mas hoje não, hoje se fala de ansiedade. Jovens que têm surtos nas escolas devido à crise do quê? De ansiedade. Nunca tinha ouvido falar disso na minha vida, irmãos. E hoje as pessoas estão ansiosas para ter um carro, para ter uma casa, ansiosas porque querem ver o filho convertido, e aí acaba tomando a frente de Deus. Querem ver o marido convertido e toma as frentes do Senhor devido à ansiedade. Nós temos que lançar toda a ansiedade aos pés do quê? Do Senhor, e deixar Ele agir, deixar Ele trabalhar. E deixar Ele trabalhar, irmãos. Então quando Jó teve essa péssima notícia, ele rasgou as suas vestes, ele rapou a sua cabeça, ele se lançou no chão e adorou a Deus. O que nós fazemos quando nós passamos pela prova? O que nós fazemos quando o diabo se levanta para nos tentar? Será que nós nos rendemos à tentação? Será que nós nos deixamos ser pego na hora da prova? Ou nós nos prostramos diante do Senhor e dizemos: Senhor, seja o teu nome louvado e adorado? Os irmãos estão compreendendo? Porque hoje em dia, irmãos, muitas das vezes a gente só sabe blasfemar, reclamar, mas a gente não para adorar na hora da prova. A gente não para adorar. Está difícil. Pastor, o senhor não imagina, irmãos. Olha a história de Jó. Não é uma parábola, não é um conto fictício. Jó teve uma... Imagina, ele está sentado lá, olha, Jó, acabaram de roubar tudo que é teu. E aí o rapaz terminou de falar, já entrou outro correndo. Jó, você não imagina o que aconteceu, parece loucura, mas caiu fogo do céu e consumiu seus servos, consumiu seu gado. E Jó, poxa, acabei de perder tanto ali, perdi agora. E aí mal finalizou a conversa, entra outro servo e fala: Jó, roubaram pelos seus camelos. Jó falou: estou falido, mas amém, estou falido, mas eu tenho a minha família. Quantas das vezes você fala: a minha base é o quê? E a família dele foi tirada. Ele só podia depender de quem? De Deus. Ele só podia depender de Deus. Hoje as pessoas falam: a minha base é a minha família, a minha estrutura é a minha família. Quando a tua família for tirada, aí você vai ver o que vai acontecer. A nossa base tem que ser Deus, irmãos.
tem que ser Cristo, tem que ser Jesus. Ele é a nossa rocha, Ele é o que nos sustenta de pé. Então, quando a base dele foi tirada, a família dele foi tirada, talvez a reação de outras pessoas que não temiam a Deus, de pessoas que não temem a Deus, que não se desviam do mal, que não tem um coração sincero, seria naquela hora blasfemar. Poxa, por que eu estou passando por isso? Eu temo a Deus, eu me desvio do mal, eu faço isso, faço aquilo. Por que esse mal está vindo sobre a minha vida? Mas a reação dele imediata foi demonstrar humilhação diante de Deus, falando, veja que ele rasgou as suas vestes. Não rasgar as vestes é estar nu, é estar sem roupa nenhuma. Ele rapou a sua cabeça, mostrando extremamente a sua nudez. Não tenho nada, não pertence nada a mim. E ele ainda louvou ao Senhor diante desta situação. Então, quando o diabo, irmãos, ele quer tocar, quando o diabo ele vai investir na vida de alguém para poder afastá-la de Deus, não fique pensando, mas o meu filho é criança, o diabo não vai tocar. Ele vai tocar. Se o seu coração estiver ali, ele vai tocar. Porque aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, se o seu coração estiver no seu filho, é lá que ele vai agir. E é lá que ele vai fazer a sua comunhão com Deus, ela balançar. Vai fazer a sua comunhão com Deus, ela tremer. E ele conseguindo tremer a sua comunhão com Deus. Normalmente nós estamos aqui num prédio. Se houver um terremoto aqui, dependendo da escala do terremoto, o que acontece com esse prédio? Ele começa rachando. E depois, dependendo da escala, ele desaba. Da mesma forma, é todo aquele que coloca o seu coração em qualquer outra coisa que não é em Jesus Cristo. Por isso o Senhor vai dizer que todo aquele que ouve a sua palavra, ele compara a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque aí vem o vento, a tempestade, vem todos os intempéries do climático, só que aquela casa ela não se abala, aquela casa ela não desmorona. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a areia, vem as mesmas tempestades, os mesmos ventos, as mesmas forças dos rios, com a mesma proporção, só que aquela casa é levada, é destruída. Irmãos, vigiemos, porque o diabo não tem dó não, viu? Eu sou uma velhinha, já sofro demais, o diabo ele ainda quer te pegar. Mas meu filho é tão inocente, o diabo está armando para ele. O diabo vai usar ele para poder atingir a sua comunhão com Deus. Por isso nós devemos vigiar a todo instante, para não cair nas ciladas do diabo. Por isso devemos orar. Jesus disse, vigiai o quê? Orai. Orai para não entrar em tentação. Devemos vigiar-nos. Então veja que o diabo ele atingiu a vida financeira de Jó, depois atingiu a base dele, que era a família. Atingiu a base dele. E para complicar um pouco, ele deixou a mulher viva. Não assim, pastor, eu estou brincando, irmãos. Eu estou brincando, mas a mulher dele disse assim, olha, amaldiçoa o teu Deus o quê? De uma pessoa que ele não esperava. Às vezes você espera muito da pessoa que está do seu lado, mas muitas das vezes ele vai te dar uma palavra dessa maneira, olha, amaldiçoa Deus. Você está entendendo, irmãos? Por quê? Porque muitas vezes a gente quer ficar esperando das pessoas. Então veja como o diabo é sagaz, ele tem tudo calculado. Ele falou, olha, eu vou tirar a base dele, que é os filhos, que é a descendência dele, que é o que vai levar o nome dele adiante, eu vou tirar. E aí ele vai blasfemar contra Deus. E não deu certo. E aí o diabo falou, deixou a mulher. Por quê? Porque a mulher dele falou assim, olha, ficou cheio de chagas, amaldiçoa Deus e morre logo, Jó. Olha o conselho da mulher. Os irmãos estão entendendo? O diabo ele não tem dó, irmãos. Ele não tem dó. Então tome cuidado, vamos vigiar. Porque para cair, aquele que está de pé, devemos nos cuidar, irmãos. Isso é Bíblia, é alerta que o Senhor nos dá. Então tomemos cuidado. Abra em Lucas capítulo 22, olha só. Lucas capítulo 22. Por isso o Senhor nos adverte por meio do apóstolo Paulo, sede sóbrios e vigiai,
O que é estar sóbrio é ser equilibrado. Você sabe quando uma pessoa está bêbada ou alcoolizada. É quando ela está capengando ou cambaleando. Muitos estão alcoolizados com o vinho do mundo ou com o vinho da vida. Estão tão distraídos que não conseguem andar no reto caminho. E muitos estão capengando na fé. Irmãos, devemos ter cuidado. Amém? Devemos vigiar. Lucas capítulo 22, no versículo 31, o Senhor disse a Pedro, Simão Pedro, disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para o que, irmãos? Vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou o quê? Pronto. Estou pronto para morrer, para ir até a prisão e a morte contigo. Estou pronto. Jesus olhou para Simão: Simão, vem cá. O diabo te pediu essa noite, te pediu para cirandar. Cirandar é peneirar. Sabe o que é isso, irmãos? A gente já ouviu falar da separação do joio e do trigo, não é? Você pega o joio, o trigo, joga ele para o alto, o vento leva quem? O joio. Depois você pega o trigo e coloca ele no moedor. Aí ele é moído, vira aquele pozinho. Só que ainda há alguns resquícios, alguma coisa assim, ele tem que passar por onde ainda? Pela peneira. Para poder tirar aquelas coisinhas. Sabe? Uma pedrinha, algo que ficou ainda. Né? Então ele passa pela peneira. E o Senhor diz que o diabo estava usando uma peneira com quem? Com Pedro. Estava usando uma peneira com Pedro, o acusando diante do Pai. E Jesus intercedeu por ele. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que o diabo ele sempre está peneirando a nossa vida, procurando, não é muita coisa, é uma coisinha que vai colocar no seu coração para fazer com que você desfaleça na onde? Na fé, como Pedro, para que desfaleça na fé, uma coisinha que ele quer. Por isso o diabo estava peneirando a Pedro, cirandando ali, peneirando, procurando uma coisa para poder o acusá-lo. E Jesus o advertindo ali, ele falou assim: eu estou pronto de ir para a prisão e até para a morte contigo. Mostrando o que, irmão Roberto? O orgulho, soberba, arrogância, prepotência, presunção, confiando em si mesmo. O Senhor acabou de advertir: o Pedrão, vigia, cara, o diabo ele está de olho em você, acorda. Ele só não te pegou porque eu intercedi por você. O diabo só não te tirou da igreja, irmãos, porque o Jesus ele intercedeu por mim e por você. Nós só não saímos da presença de Deus diante das lutas que nós passamos, não é porque somos fortes, é porque Jesus intercedeu por mim e por você, irmãos. Ele está diante do Pai intercedendo por nós, como nós vamos ler. Por isso nós temos que ser vigilantes. Nós temos que estar vigiando, porque o diabo está assim, só peneirando, procurando uma coisinha para poder nos acusar. Porque ele achando essa coisinha, essa sujeirinha, ele vai lançar em você e você vai desfalecer na fé. Eu não mereço, eu não isso, eu não aquilo, para mim não tem jeito, de novo, isso e aquilo. E aí a pessoa desfalece na fé. E aí é onde ele vem, dá aquela bocanhada. E aí já era. Irmãos, vigiemos, irmãos. Devemos estar vigilantes. E o que acontece depois que Pedro, ele fala: Senhor, estou pronto para ir à prisão e à morte contigo. O que Jesus disse para ele? Hoje ainda tu me negarás 3 vezes. 3 vezes tu me negarás. E ele disse: Senhor, eu não negarei. Eu não te negarei. Pode todos te negar, mas eu não te negarei. O bicho era retrucão, né? Ele era retrucão, gente. Ô bicho teimoso. Mas essa teimosia dele é a mesma que tem em mim e tem em você. Nós queremos ficar retrucando com Jesus. Nós queremos ficar retrucando com Deus. Deus está falando, vigia. E você, não, eu vou conseguir. Não, eu sou capaz, eu sou forte. E o diabo só aqui, você é fortão. Isso mesmo, você é fortão.
Continua assim, você é fortão, você é o cara, você é isso, é aquilo. E ele só aqui, ó, dando mais corda. Podem todos te negar, mas eu não o negarei. E aí Jesus diz, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E dito, feito. Porque ele não ouviu, não levou a sério o que Jesus tinha dito. E Jesus nos diz, vigiai e orai. E muitas das vezes nós não levamos a sério o vigiar e o orar. Mateus 26, versículo 31. Então Jesus lhe disse, todos vós esta noite vos Então Jesus lhe disse, acharam? Mateus 26, versículo 31. Então Jesus lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que o quê? Todos se escandalizem em ti, eu nunca o quê? Me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, o quê? Não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E a cena, o desfecho dessa passagem, não sabe o que foi, né? Quando viram os soldados, todo mundo meteu o pé. Quando perguntaram para Pedro se ele era dos que estavam com Jesus, ele disse o quê? Não conheço. E na terceira vez ele ficou tão bravo, falou, olha, me deixe porque eu não o conheço. Ele enfatizou que não conhecia Jesus. E quando ele falou pela terceira vez, a palavra do Senhor diz que Jesus fitou nele os olhos e ele viu Jesus olhando para ele. E ali Pedro se entristeceu. Pedro se entristeceu. Irmãos, o diabo não está brincando, irmãos. O diabo não brinca de ser diabo. Não podemos brincar de ser crentes ou filhos de Deus. Devemos levar a sério o nosso chamado. Devemos levar a sério a nossa salvação. Devemos batalhar por ela, porque ela foi nos dada. Por isso a palavra do Senhor vai dizer, aquele que perseverar até o fim, esse o quê? Será salvo. Ou seja, é uma luta constante, é um desafio constante. Só que ao invés de você dizer, eu consigo, eu nunca vou conseguir, a gente tem que ir para o pé do Senhor e falar, Senhor, me ajuda e me socorre. Porque olha, eu não consigo não. Eu não consigo se o Senhor não for comigo. Eu não consigo se o teu Espírito não estiver em mim, porque eu não sou nada. Eu preciso de ti. Por isso lá em 1 Pedro, no capítulo 5, vai dizer, humilhai-vos debaixo da potente mão de quem? Deus. De Deus. Nós devemos sempre, irmãos, estar nos humilhando debaixo da mão do Senhor, para que Ele esteja nos levantando, nos pondo de pé, para que no tempo oportuno Ele exalte as nossas vidas para a glória do seu santo nome. Amém, irmãos? Não tente com a força do braço. Não tente com a força do braço. Não vamos conseguir na força do braço, irmãos. Não adianta bater no peito e dizer, eu consigo, eu sou cristão, tenho 30 anos de igreja, nasci na igreja, é isso, é aquilo. Isso não significa nada. Isso não significa nada. Toda vez que você tiver um coração altivo, se derrame diante do Senhor. Se prostre diante do Senhor, se humilhe diante do Senhor e fala, Senhor, que eu diminua e o Senhor o quê? O Senhor cresça. Porque eu não sou nada, sou o verme. Sou um verme. Como é que diz lá o verme de Jacó? Sou um verme de Jacó. A gente, irmãos, temos que estar nos humilhando, porque quando nós não nos humilhamos diante de Deus, pedindo a Ele ajuda e socorro, nós o negamos. Nós o negamos através da falta de mansidão. Nós o negamos na falta de amor para com o nosso próximo, para com os nossos familiares. Nós negamos o amor para aqueles que nos ofendem. Nós o negamos na nossa conduta diária com as pessoas. Muitas das vezes sendo arrogantes, sendo pessoas intemperantes, pessoas que não demonstram o caráter de Cristo. Muitas das vezes nós o negamos dentro da nossa própria casa, no tratamento com a nossa família. Nós o negamos em nossos negócios, quando nós tentamos fazer
com que aquele negócio seja feito erradamente para o nosso próprio bem. Nós o negamos em nossos próprios pensamentos. Nós o negamos de muitas maneiras, irmãos. E nós precisamos vigiar. Nós precisamos nos corrigir. Porque o diabo, como nós lemos de Pedro, ele está só peneirando. E todas essas coisas vai sendo pedrinhas positivas para ele te acusar diante de Deus. Ó, tá vendo aí, ó? Xingou. Tá vendo aí, ó? Fez isso. Tá vendo aí, ó? Não tá falando que é teu filho, mas ó o que tá fazendo. Ele não está pegando as coisas grandes, está pegando as coisas mínimas. O diabo está peneirando, irmãos, as nossas vidas. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O diabo está a todo tempo, irmãos, procurando uma ocasião para nos acusar diante de quem? De Deus. Não é ter um horário específico, vou lá falar com Deus. Não, você errou, ó, tá vendo? Não está dizendo aí que é cristã, que ele aceitou Jesus, mas olha a boca. Olha como anda, olha como se veste, olha como trata o filho, olha como trata o marido, olha como trata a esposa. Os irmãos estão compreendendo? O nosso proceder diante das pessoas, irmãos, tem que ser um testemunho para a glória de Deus. O que nós temos mais hoje aí são testemunhos de pessoas que não levam a sério a vida com Deus. As pessoas que não são crentes, olha para aqueles que se dizem crente: eu prefiro não ser crente dessa maneira. Prefiro não ser, porque mente, rouba, xinga, defrauda, trai, rouba, pensa em matar, entre outras coisas. Que tipo de cristão é esse? Não tem paciência, não tem misericórdia, não tem amor, não tem compaixão, não tem nenhuma característica do Espírito Santo. Se essa pessoa não tem essa característica, ela não está selada para a salvação, mas ela está se enganando a si mesma. E o diabo deve estar com aqui a cheia, deve estar com um saco cheio de acusações dessa pessoa, e ela achando que está indo no reino de Deus. Irmãos, vigiemos, irmãos, vigiemos. O diabo não está brincando. O tempo está acabando, irmãos. Tudo está se cumprindo. O diabo sabe que não lhe resta tempo, e ele está fazendo de tudo para levar consigo o maior número de pessoas para a condenação eterna. Aí mesmo em Apocalipse capítulo 12, versículo 12: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O diabo, ele sabe que tem pouco tempo, por isso, irmãos, ele está trabalhando mesmo. Ele está trabalhando dentro da igreja, fora da igreja, em todos os lugares, para poder conseguir atrair consigo o maior número de pessoas. A palavra do Senhor diz que quando o diabo foi expulso do céu, ele levou qual foi a quantidade que ele levou do céu? A terça parte. De todo o céu ele conseguiu convencer, e com ele recebeu o juízo. Imagina que ele também está fazendo isso nos dias de hoje, está trabalhando para levar o maior número de pessoas com ele para o juízo e a condenação eterna, porque ele sabe que falta o quê? Pouco tempo. E nós também sabemos que falta pouco tempo para Jesus voltar. E o que o apóstolo diz? Remir o tempo. Nós devemos remir o tempo, nós devemos trabalhar, irmãos, para a nossa salvação. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que o que, irmãos? Não caia. Nós devemos estar vigilantes, porque às vezes nós esperamos que a queda só acontece através de uma traição, através de um roubo, de um assassinato. A gente imagina somente coisas grandes, mas também o diabo procura as coisas pequenas. A raposa, ela não entra pelos grandes buracos, mas ela procura o quê? Os pequenos buracos. Ele procura as pequenas fendas, já é o suficiente para poder ele entrar e causar ali um dano. Irmãos, devemos vigiar, porque o lobo, porque a raposa, porque o leão, ele só quer uma brecha para poder conseguir te atacar e te prender, nos prender, no caso. Nós devemos estar, irmãos, vigilantes. Vamos guardar o que temos, a nossa salvação em Jesus.
mesmo que muitas das vezes, irmãos, venhamos a pecar, venhamos a falhar, a palavra do Senhor diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, claro que João diz, irmãos, eu falo isso para que não pequeis, mas o Senhor sabe, irmãos, que nós somos falhos, o Senhor sabe, irmãos, que nós somos, estamos propensos a falhar no nosso dia a dia. Por isso o apóstolo João, ele vai dizer no 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que o que, irmãos? Não pequeis. E se alguém pecar, temos o que? Um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o que? O justo. Ou seja, se você for pego em alguma falha, irmãos, que o Espírito Santo está te mostrando, corra agora para os pés do Senhor em humilhação, falando, Senhor, me perdoa. E o Senhor, nosso advogado, vai estar advogando em nosso favor, para nos purificar, para nos perdoar, para apagar esse pecado. Amém, irmãos? Mas nós temos que recorrer a esse advogado. O apóstolo fala para que a gente não peque, mas se caso vier a pecar, não permanecer, que nós não fiquemos permanecendo no pecado, mas que nós vamos a correr para o nosso advogado, para que esse pecado seja perdoado, seja, como é que se diz? Seja perdoado. É que o advogado, ele intervém, né? Diante do juiz, né? Ele intervém ao que vai fazer a defesa, né? Enfim, fugiu a palavra, mas vamos em frente para não perder tempo. Como está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, se humilhe, se sujeite à vontade de Deus e Ele vos exaltará. Resista ao diabo, como está escrito lá também. Persevere, dependa de Deus, para que nós sejamos salvos. Como está escrito aí em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus. Irmãos, está chegando esse dia, está chegando a nossa salvação, está chegando a força do nosso Deus, o poder do nosso Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos é derrubado, ou seja, ele vai ser derrotado, ele vai ser destruído, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Eles, olha só que legal, e eles o venceram, por causa do sangue do Cordeiro. Aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro venceram o acusador, porque nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma acusação há. Então esteja em Cristo Jesus, irmãos. Esteja escondido nele. Não faça como Pedro antes da conversão dele. Não, Senhor, é isso, eu não vou. Não, se você sentir, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Não deixe o orgulho entrar no seu coração e fazer com que você se sinta tal, porque você às vezes, como é que eu posso dizer? Sente no coração essa força assim de falar, não, eu consigo, é isso e aquilo. Não, Senhor, me sustenta, não deixa com que eu caia no engano de Satanás. Amém, irmãos? E para finalizar, Apocalipse capítulo 22, versículo 13, e aí a gente vai fazer oração. Peço que os irmãos fiquem à vontade para orar. Irmãos, eu digo isso, amados, porque a gente tem que vigiar. O diabo não está brincando de ser diabo, e tem muito crente brincando de ser crente. E nós temos que ter cuidado. O diabo não olha para a sua idade, o diabo não olha para a sua condição financeira, para a sua saúde. Ele não olha se você é um pastor ou não. Uma única coisa que ele está de olho é se você tem Jesus ou não. Se você tem Jesus, ele quer tirar de você Jesus. Tudo que ele quer tirar de você é a salvação. É tudo que ele quer. Ele não quer te tirar. Ele não quer me tirar do púlpito. Porque tem muita gente no púlpito que é dele, que está disseminando doutrinas do quê? De demônios, como diz lá em Timóteo. Ele não quer tirar as pessoas do púlpito, ele só quer tirar você de Jesus. Ele afastou você de Jesus, já é o suficiente para ele. Por isso temos que vigiar. O Senhor Jesus, no final da carta, final da carta que João escreveu, eu sou o Alfa e o Ômega, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida
e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: quem tem ouvidos, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém, irmãos? Então, é encerrado assim a carta de João, por meio de Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, vigiemos, fiquemos atentos. Jesus está voltando, e o diabo sabe mais do que qualquer um de nós que Jesus está voltando, por isso ele está trabalhando. E nós também, sabendo que Jesus está voltando, nós também devemos trabalhar pela nossa salvação e para a proclamação do Evangelho através das nossas vidas, sendo testemunhas vivas, testemunhas fiéis que exalam bom perfume de Cristo aonde nós estivermos. Amém?